Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um programa aqui do nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. Hoje nós vamos falar de um tema que tem sido demanda crescente aí dos serviços de profissionais de psicologia. Estou falando de perícias psicológicas em saúde, mais especificamente as avaliações ou, como são chamados, atestos para cirurgias de vasectomia. Você, psicóloga e psicólogo, já lidou com essa demanda? Realizar atestos psicológicos de aptidão para os teus clientes realizarem procedimentos de cirurgia de vasectomia? Você sabia que existem normas que regulamentam essa prática e que nós, psicólogos e psicólogas, podemos e devemos realizar estas avaliações nos nossos consultórios? Mas como normalmente são feitas essas avaliações? E mais, quais são as dicas e orientações que nós podemos passar para você que quer realizar essas avaliações, que quer fazer essas práticas, mas sempre balizado pela ética, pelo trabalho técnico e, lógico, pelo cuidado e o cuidar dos seus pacientes e clientes. Mas antes, deixa a tua curtida, inscreva-se em nosso canal e compartilhe este vídeo para colegas da tua profissão, estudantes que fazem faculdade com você, porque eu tenho certeza que esse tema é um tema que no dia a dia nós, psicólogos e psicólogas, precisamos ter as nossas orientações. Sou o psicólogo Manuel Carvalho. Após a vinheta, nós vamos falar sobre esse excelente tema. Como são realizadas as avaliações psicológicas para a vasectomia? Quais são os requisitos para você, psicólogo e psicóloga, realizar essas práticas? Quantos encontros são necessários? É obrigatório o uso de testes psicológicos? E por fim, após realizar essas avaliações, qual é a documentação que você, psicólogo, vai realizar? Será que é um relatório? Uma declaração? Um atestado ou um laudo psicológico? Muito bem, nós vamos tratar tudo isso aqui nesse programa, então fique conosco, porque o tema vai estar repleto de dicas e muito conteúdos. As perícias psicológicas em saúde, tema muito interessante aí das nossas práticas. Cabe lembrar que quando falamos de avaliações de aptidão psicológica para cirurgia de vasectomia, nós estamos realizando uma prática de avaliação em perícia em saúde. Entre as principais práticas de perícias em saúde extrajudiciais, nós destacamos as avaliações psicológicas para cirurgia bariátrica, as avaliações psicológicas para demandas de laqueadura e vasectomia, e existem outras, como por exemplo perícias extrajudiciais em casos de planos de saúde que solicitam determinados pareceres psicológicos. Existem também as perícias em saúde de trabalhador, muito comum aí na Justiça do Trabalho. Mas hoje nós vamos falar especificamente das avaliações, ou melhor dizendo, das perícias psicológicas em saúde, mais especificamente as avaliações para vasectomia. É bom lembrar que essas práticas elas têm normas que regulamentam. Vamos destacar a atual norma da ANS, Agência Nacional de Saúde, que é a 465 agora de 2021, que veio substituir a 428 de 2017. Trouxe algumas alterações sobre esse fazer. E é claro, como se trata de uma prática de perícia e avaliação psicológica, as nossas normas do Conselho regulamentam, disciplinam direta ou indiretamente este fazer. Trouxemos 3 resoluções aqui para destacar para vocês. Primeira resolução do Conselho 009 de 2018, que é a resolução que regulamenta, que disciplina o fazer da avaliação psicológica e a comercialização de testes psicológicos. Então, direta e indiretamente, está regulamentando também essas práticas. Outra resolução que a gente trouxe como destaque é a resolução 17 de 2012. Essa resolução, se você não conhece, ela trata ou disciplina, regulamenta a prática de perícias psicológicas que são extrajudiciais, como eu considero, e muitos profissionais teóricos consideram a avaliação para vasectomia uma perícia psicológica. E, por fim, uma resolução muito importante. Temos muitos programas, inclusive, sobre essa resolução,
que é a resolução sobre documentos psicológicos, resolução 006 de 2019, que disciplina os tipos de documentos, como elaborar esses documentos, conteúdos que devem ser colocados, acrescentados e as suas finalidades. Se você ainda não conferiu nossos programas, vou deixar aqui no card de descrição um dos programas que a gente trata sobre documentos psicológicos. E deixa eu te fazer um convite. Esse mês de outubro, na nossa comunidade online de psicologia, nós vamos dedicar o mês todinho a programas, supervisões, dicas e muita orientação sobre elaboração de documentos. Se você quer participar, entre em contato conosco pelo WhatsApp que vai estar na descrição desse vídeo. Acesse o site da nossa comunidade e veja quantas vantagens os membros dessa comunidade têm. Avaliações para a cirurgia de vasectomia. Atualmente, nos consultórios, como já dito, tem sido uma demanda crescente para as nossas práticas profissionais. E agora nós vamos falar um pouquinho da rotina, dos requisitos, sugestão de bateria de avaliação psicológica para você. Então, quem pode realizar essas perícias? Primeira pergunta. Qualquer psicólogo pode realizar? Na prática, sim. Qualquer psicólogo ou psicóloga com seu CRP ativo, lógico, pode realizar uma avaliação e emitir um atesto para um cliente, submeter um procedimento de cirurgia para vasectomia. Do ponto de vista ético, não é qualquer psicólogo. Por quê? Porque o psicólogo ele precisa estar preparado técnica, eticamente e teoricamente para fazer essas avaliações. A lei permite que qualquer psicólogo realize essas práticas, mas o nosso código de ética traz a consideração de que você tem que estar preparado, você tem que estar capacitado tecnicamente para realizar essas avaliações. Mas não existe, do ponto de vista legal, limitações ou que você se credencie a alguma instituição de saúde para que você faça essas práticas. Você pode fazer no teu próprio consultório, desde que você esteja, se você estude, que você se capacite, que você tenha uma supervisão, se necessário também, para realizar essas avaliações. Mas nós vamos ver que não é uma avaliação tão complexa. E aí, por isso que nós vamos falar agora um pouquinho de como se dá esse processo de avaliação e se existe ou não algum critério. Existem algumas avaliações e perícias que têm critérios, tipo de teste que você tem que utilizar, ou você realizar algum tipo de credenciamento em alguma instituição, como acontece com a Polícia Federal, como acontece com as avaliações para a CNH. No caso da cirurgia para vasectomia, nós vamos ver que não há esse critério de credenciamento ou de você se vincular a alguma instituição. Mas como se dá normalmente as baterias ou a bateria de avaliação? É o que nós vamos falar daqui a pouquinho. As avaliações para vasectomia é um procedimento médico relativamente simples. Mas por que precisa passar por uma avaliação psicológica? Porque, em muitos casos, é um procedimento definitivo e que impacta, direta ou indiretamente, nos relacionamentos familiares, no planejamento social e no futuro daquela pessoa que vai submeter ao procedimento cirúrgico. Por isso, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, adota que seja feita uma investigação, uma verificação que a pessoa está realmente consciente, plena da sua decisão de submeter esse procedimento cirúrgico. Porém, é por isso que existem normas que regulamentam ou disciplinam o paciente, disciplina o rito do paciente que quer submeter a esse tratamento, na realidade, esse procedimento cirúrgico. Destacamos aqui para vocês alguns itens da resolução da ANS. Critérios para a realização da cirurgia de vasectomia, segundo a resolução normativa 465 de 2021. Grupo 1 são os requisitos, ou seja, aquilo que deve ser atendido ou investigado e identificado pela equipe de saúde para que aquele paciente se submeta a um procedimento cirúrgico. Olha os requisitos. Homens com capacidade civil plena, que pode responder por ele plenamente, do ponto de vista civil, maiores de 25 anos de idade ou com pelo menos 2 filhos para submeter esse procedimento cirúrgico. Existe um projeto de lei tramitando para reduzir essa idade para 20 anos, tá? Observado o prazo mínimo de 60 dias da manifestação de que aquele paciente quer fazer o procedimento para a data da cirurgia. Isso aqui também é até um cuidado, para que aquele paciente que queira fazer, ele tenha um tempo para pensar, para refletir,
considerando a possibilidade daquela cirurgia ter um caráter definitivo e impactar no futuro da vida daquela pessoa. A apresentação por escrito da manifestação da vontade, né, do casal, com o consentimento ambos, né, que ambos concordam com aquele procedimento. Isso no caso do paciente que faz parte de um contexto casado, união estável, né? Existe também nesse projeto de lei, que isso é um ponto até um pouco polêmico, é necessário que a companheira ou companheiro autorize para que a pessoa faça um procedimento cirúrgico nela mesma, do interesse dela. Então há um projeto de lei que quer derrubar esse item, né? De que quando, por exemplo, o marido quiser fazer o procedimento cirúrgico, precisa ter um termo escrito e assinado pela sua companheira ou pelo seu companheiro. Mas é um ponto aí de discussões. Atualmente é necessário que tenha esse termo de consentimento do casal. Critérios do grupo 2. Já os critérios do grupo 2 são os critérios contraindicativos. Se for identificado o procedimento cirúrgico, num momento não pode ser realizado. Vamos ver os dois tópicos desse critério. Quando ocorrer alterações da capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente, o procedimento de cirurgia não poderá ser realizado. Pessoas incapazes não podem submeter a esse procedimento, exceto com autorização do juiz da justiça. Então a gente percebe que não há uma relação de extratos, né, ou de indicadores psicológicos de contraindicação, como acontece em algumas práticas, como no caso das perícias para o porte de arma, para o manuseio de arma ou para o trânsito. Existe uma informação generalizada. E daqui a gente já pode tirar qual vai ser o principal foco de avaliação, pelo menos do ponto de vista de normas, dessas avaliações psicológicas. Nós vamos avaliar se aquela pessoa que está querendo submeter o procedimento de cirurgia de vasectomia, ela tem plenamente as suas capacidades cognitivas preservadas e ela é capaz de julgar, de entender as consequências daquele ato da cirurgia. O que é que aquilo vai trazer de impacto para a vida dela. Então esse é o principal foco. Nós vamos dar dicas de outros itens, outros indicadores psicológicos que vocês também precisam investigar. Mas do ponto de vista normativo, nós podemos ver que é uma avaliação, né, uma intervenção psicológica que tem pouco, né, direcionador, né? Um ponto importante da 465, que alterou a 428 de 2017, é que na 428 de 2017 tinha expresso nos indicadores, que é o grupo 1, a avaliação psicológica prévia. Infelizmente, com a atual publicação, agora, se não me engano, de fevereiro, a 465, foi retirada essa atual avaliação psicológica prévia, né? Mas, de uma forma geral, ainda é uma demanda crescente que tem sido encaminhado para profissionais de psicologia, até porque é necessário avaliar essa capacidade de discernimento do cliente, do paciente, que está relacionada às suas funções psíquicas e emocionais. Qual é o papel do psicólogo nestas demandas? Além de fazer a avaliação, a investigação prévia das condições psíquicas e emocionais do teu cliente, do paciente, para submeter o procedimento cirúrgico, eu sempre ressalto que, como é um procedimento cirúrgico que, apesar de simples, traz impactos, né, para a vida familiar, para o planejamento familiar, que pode inclusive gerar conflitos no ambiente familiar, é importante que o psicólogo e a psicóloga também trabalhem com um processo de sensibilização, de educação, de psicoeducação. Também é interessante, se for um caso de casal, de atender e conversar com o casal, para saber também as expectativas do companheiro, da companheira, como eles têm trabalhado e conversado, dialogado sobre essa decisão e também conversar um pouco sobre como é o procedimento, trabalhar um pouquinho a ansiedade do cliente frente a esse procedimento também. É importante destacar que em épocas de teleatendimento, alguns psicólogos já me perguntaram, eu preciso que os dois vá para o meu consultório? Não necessariamente, você pode atender a pessoa e fazer, num momento de 20, 15 minutinhos nesse atendimento, uma teleconferência com a companheira ou companheiro dele também.
O profissional também vai avaliar, como dito, as condições psicológicas do paciente, submeter o procedimento. Dá para fazer, é interessante fazer um breve levantamento da decisão, né? E também se ele já lidou com outros procedimentos de cirurgia, como ele lidou, para você tentar entender um pouquinho o perfil de ansiedade frente a situações de desconforto psicológico. Agora nós vamos ver como funciona o processo de avaliação psicológica. Destacando novamente, não há um perfil psicológico definido de funções indicadoras ou contraindicadoras. O que há é aquele levantamento geral de investigar se há alterações, né, da capacidade de discernimento. Então não há um perfil psicológico pré-definido. Cabe a nós, psicólogos e psicólogas, avaliarmos e identificarmos qual é o perfil mais favorável para esse caso. A avaliação psicológica, ela não obrigatoriamente é feita com testes. Ela pode ser feita com ou sem testes. Então, é possível sim fazer avaliações para cirurgias de vasectomia apenas com entrevistas e exame clínico, observação. A minha recomendação, como é uma avaliação rápida, um atendimento rápido, que se possível você utilize testes, porque você consegue fazer uma avaliação mais otimizada e levantando mais indicadores psicológicos. O foco da avaliação, primeiro, avaliar as capacidades cognitivas, capacidade de atenção, capacidade de julgamento, entendimento frente ao processo de cirurgia. Então, na avaliação já entra as investigações ou a investigação das habilidades cognitivas, atenção, memória, capacidade de tomada de decisão. Mas é lógico que é importante também, pensando até na norma da ANS, avaliar a presença de indicadores de transtornos psicológicos, alterações da capacidade de discernimento por uso de álcool, drogas e outras substâncias. E a minha dica, avaliar também a dinâmica afetiva, capacidade emocional, estabilidade ou instabilidade emocional, impulso, será que o avaliado ele tem, né, alguma alteração, algum transtorno, ou indicador de um comportamento impulsivo, importante também estar avaliando isso nesses processos de investigação, até porque isso vai interferir diretamente na capacidade de tomada de decisão do paciente, do cliente. Um ponto interessante que eu já investiguei, identifiquei, melhor dizendo, em práticas, inclusive em supervisão de outros colegas, avaliar a pressão para o procedimento cirúrgico. Já lidamos com pacientes que procuram fazer essa avaliação, essa cirurgia, não porque eles desejam, mas por pressões familiares, de companheiros, de companheiras. Então, também é importante avaliar como o contexto, como o ambiente que ele vive, que ele está inserido, interfere direto ou indiretamente nessa sua decisão. Assim, o foco da avaliação. Avaliar as condições psicológicas e estado emocional prévio do paciente, investigar a presença de prejuízos na capacidade de discernimento, déficits cognitivos, atenção, memória, inteligência, sejam temporários ou não, estado emocional do humor, presença de transtornos psicológicos, episódio atual e avaliar se a pessoa, no momento, ela está vivenciando algum evento, né, pessoal, familiar do trabalho, que possa trazer uma forte carga emocional. Sempre oriento que, nesses casos, orientar com o paciente, esperar mais uns dias, 20, 30, 40 dias, para solicitar o procedimento e passar novamente por uma avaliação, porque é complicado a gente tomar decisões que possam repercutir do nosso futuro, inclusive que podem ser irreversíveis no momento que a gente está sob forte desconforto emocional, sob uma carga forte de estresse. Outro ponto importante para essas práticas de avaliação. Assim, trouxemos para vocês algumas sugestões. Avaliar as adequadas capacidades cognitivas, raciocínio, memória e atenção, bem como capacidade de insight e compreensão sobre o procedimento e suas consequências. Estabilidade emocional, condições psicológicas adequadas, a ausência de estresse psicológico de médio e grave intensidade, adequada autoestima, baixa vulnerabilidade e traços depressivos, baixa instabilidade e impulsividade, boa capacidade adaptativa, adequadas expectativas, estado psicológico em relação ao procedimento cirúrgico, ausência de ideações suicidas, entre outros indicadores de transtornos e comportamentos desadaptativos. Estrutura do atendimento. Como se dá esse atendimento? Normalmente, esses atendimentos são feitos de 1 a 3 encontros. Não é um processo que exige muitos encontros. É claro que você tem autonomia para decidir. Se você
quiser fazer um atendimento e precisar fazer um atendimento com mais encontros, fique à vontade, você define esse processo até que você esteja seguro para a tomada de decisão. Pois normalmente é feito um encontro, sendo o segundo já devolutiva a entrega da documentação de devolutiva. Recomenda-se a utilização de testes psicológicos e uma entrevista semi-estruturada. Como uma prática de avaliação rápida, a minha sugestão é que você prepare um roteiro de entrevista de pontos que você quer investigar, que você quer abordar, pensando inclusive naquele checklist que nós passamos anteriormente, para que você faça uma entrevista direcionada, focada e eficiente para essa demanda. Indicado ao atender casal, que você faça o contato também com o companheiro ou com a companheira. Aí lembrando, pode ser presencial ou de forma remota. Qual é o documento a ser produzido? Já colocamos aqui, ou um atestado ou um laudo psicológico. A resolução 006 de 2019 deixa claro que em avaliações, comunicação de documentos de avaliações, de estados, de diagnósticos psicológicos, só tem 2 documentos para a gente prestar essa comunicação. É o atestado e o laudo. Quando usar o atestado, que na realidade a grande maioria dos casos é um atestado que a gente vai fazer, é quando o cliente ele só quer um documento que comprove para ele levar para o profissional de saúde, né, a equipe, médico e a equipe de saúde, que ele passou por uma avaliação como psicólogo e esse psicólogo disse que ele estava apto. Se é esse o caso, só um atestado já é suficiente. Quando é que eu faço um laudo? Quando eu preciso apresentar indicações, recomendações e especificar um pouquinho melhor como aquele paciente está frente àquele procedimento cirúrgico, seu perfil e alguma outra informação de orientação para a equipe de saúde. Nesse caso, eu recomendo que você faça o laudo psicológico. Por fim, para a gente encerrar o nosso programa, sugestão de bateria de testes. Recomendo pelo menos um teste de personalidade, e aí pode ser um teste projetivo ou expressivo, perfista, polográfico, ou uma escala, um inventário de personalidade. Gosto bastante da BFP. Teste de inteligência, pelo menos um teste de inteligência, que eu acho que um já é suficiente, porque você vai ter entrevista também. TIG-NV Beta 3 ou R1. Eu recomendo o Beta 3, um teste de inteligência rápido. 5 minutos você tem um bom indicador de inteligência. Se tiver alguma dúvida, quiser explorar ainda mais, né, a avaliação desse construto, recomendo o TIG-NV, que é um excelente instrumento também. E eu gosto de sempre utilizar também testes de habilidades mais específicas, como teste de atenção. Gosto bastante da bateria de provas de atenção BPA. Tempo de aplicação com instrução em torno de 15 minutinhos. Figura complexa de Reis, que é um teste de memória e de percepção cognitiva. Está relacionado, inclusive, com as funções executivas. Essa área aqui está muito ligada ao controle de impulso, capacidade de organização, de planejamento. Então, também é um bom instrumento. Além disso, preparar um roteiro de uma entrevista, de preferência semi-estruturada. Eu não vejo muita necessidade de uma entrevista estruturada. Agora, você pode, sim, nesse roteiro, fazer algumas perguntas, como um questionário, relacionado ao porquê dele escolheu fazer o procedimento cirúrgico, condição familiar. Então você pode também trabalhar com uma entrevista um pouquinho mais estruturada, com foco nessa anamnese, não a anamnese clínica, né, mas uma anamnese relacionada à decisão da tomada de decisão para fazer o procedimento cirúrgico, aos impactos, né, e levantar aqueles pontos que a própria ANS traz na resolução. Casado, se tem filhos, desde quando tomou a decisão para fazer o procedimento cirúrgico, entre outras informações. Bem, essas foram as nossas dicas e orientações para você sobre avaliações psicológicas para a vasectomia. E você tem alguma dúvida, alguma sugestão ou comentário sobre essa temática? Deixa teus comentários, deixa as tuas sugestões na descrição desse vídeo. Tem sugestões também de tema? Aproveita e deixa também na descrição desse vídeo. Nós vamos voltar agora a gravar programas semanais com muitas dicas e orientações para vocês. Lembrar que no mês de outubro, na nossa comunidade Visos Mais Plus, é o mês para falar sobre documentos psicológicos. Quer aprender a elaborar documentos, tirar dúvidas sobre que tipo de documentos escrever, como escrever de forma ética e segura? Entre em contato conosco e venha participar da nossa comunidade. Nos vemos no próximo programa com muitas dicas e orientações. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho e é sempre muito bom estar aqui com você. Grande abraço. Tchau, tchau.